consegue ter filhos. A infertilidade é maior em casais com idade mais avançada, mas a medicina já conseguiu ampliar as oportunidades. A fertilização in vitro, por exemplo, tem em média 50% de chance de dar certo e é a técnica mais garantida de todas. Jennifer se casou em 1997 e logo no primeiro ano ela e o marido decidiram engravidar, mas descobriram que não podiam ter filhos. Eles então juntaram dinheiro e 10 anos depois fizeram uma fertilização in vitro. Foram 17 anos tentando engravidar, né? Então, nas primeiras tentativas foram em torno de 5 ou 6 anos de tempo de diferença. Foram 3 tentativas, 2 frustradas que não deram certo, né? Tentar e não conseguir é uma das piores coisas que tem no mundo, porque você já faz a fertilização contando que você vai engravidar. Mas desistir não estava nos planos. Jennifer tentou novamente 3 anos depois e dessa vez a história foi outra. Nasceu o César, que hoje tem 9 anos, e há 2 meses o Benício e o Bernardo, gêmeos. Foi a realização de um sonho. Foi assim algo... não tem palavras, né? É maravilhoso. Ser mãe é uma das melhores coisas do mundo que aconteceu na minha vida. A história da Fabiana e do Everton é parecida. Eles também optaram pela fertilização in vitro, ao não conseguirem engravidar de forma natural. Já na primeira tentativa deu certo. Hoje a Maria Júlia tem 2 anos. É uma vida corrida. Muda totalmente a vida da gente, é tudo em função dela agora, é tudo para ela. Mas eu vou dizer que eu amo ser pai, a melhor coisa do mundo. A infertilidade é caracterizada pela não capacidade do casal em gerar uma criança depois de 1 ano de tentativa, quando se trata de relação sexual sem o uso de nenhum tipo de preservativo. Os fatores podem ter origem tanto feminina quanto masculina na mesma proporção. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a infertilidade afeta 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, 15% da população é infértil. A doutora Alissa Françoso, que é médica ginecologista e especialista em reprodução humana, diz que todo casal que pretende engravidar precisa primeiramente buscar ajuda. Primeiro, estilo de vida. As pessoas têm que ter hábitos saudáveis, né? Hoje a gente sabe que impacta tanto na chance de levar um bebê para casa, de realmente nascer esse bebê, na chance de complicações na gestação, na saúde direta daquele concepto, daquele bebê. Então, se você busca o profissional, ele te orienta em relação a isso. O segundo ponto é em relação ao tempo. O profissional vai avaliar, baseado na idade do casal, quanto tempo ele vai tentar naturalmente. A medicina ampliou a oportunidade dos casais de engravidarem. A fertilização in vitro, por exemplo, tem em média 50% de dar certo e é a técnica mais garantida de todas. A reprodução humana tem um acompanhamento muito bom, porém a gente nunca sabe o resultado, se vai ser positivo, se não vai ser. E a gente se agarra na esperança de que sempre seja positivo. E a fertilização in vitro é uma esperança para os casais que têm uma dificuldade para engravidar, ou já passaram por algum processo, ou uma perda gestacional. A Maju era tudo aquilo que você esperava ou te surpreendeu? Nossa, sem palavras para falar da Maju. Então, assim, ela é muito mais do que a gente pediu a Deus. E, assim, Maju é super saudável, uma menina super ativa. Tem palavras. É maravilhoso. E a gente continua falando sobre as dificuldades para a reprodução, por isso a gente recebe aqui no estúdio a médica infertileuta, que você viu aí na reportagem, a doutora Alissa Françoso, para discutir as possibilidades para os casais aí com dificuldades para engravidar. A gente viu na reportagem ali o caso da fertilização in vitro, né? A gente não explicou muito bem ali como que funciona, e a gente trouxe a senhora justamente para dar mais detalhes de como que funciona esse processo, porque existem muitos mitos, né, com relação a isso, como que funciona, você escolhe lá exatamente o espermatozoide, o óvulo. Então, eu queria que a doutora explicasse para a gente. Uma ótima tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar de reprodução humana aqui para vocês, até porque é uma área que eu amo. E quando a gente vai falar em fertilização in vitro, né, geralmente mistura muito. Inseminação artificial é a mesma coisa que a fertilização in vitro ou o coito programado. Então, a fertilização in vitro é quando a gente vai fazer o embriãozinho dentro do laboratório. Então, toda vez que um casal precisa de uma técnica de reprodução humana de alta complexidade, onde vai pegar o óvulo da mulher,
o homem vai colher o sêmen e vai juntar os dois em laboratório, a gente chama de fertilização in vitro. E uma dúvida muito comum é que as pessoas falam, mas você que escolhe o espermatozoide ou o óvulo, depende da técnica. Tem técnica em que a gente vai escolher, sim, vai olhar lá os óvulos, né, ver quais são os melhores, vai fazer uma seleção do sêmen e vai daqueles melhores vamos colocar dentro dos óvulos. Mas existe uma técnica que é a FIV clássica, onde a gente pode colocar em contato milhões de espermatozoides com o óvulo e se for para a gestação acontecer, ela vai acontecer. E no dia seguinte a gente vai ter o que a gente chama de óvulo fertilizado, que é onde começa a mistura do material genético do pai e da mãe. Então, tem essa possibilidade de deixar com que o primeiro espermatozoide ali possa, enfim, Exatamente. Garantir essa fertilização. Nem tudo é 100% artificial. A gente tem, quando a gente faz a FIV clássica, a gente tem como deixar que a natureza selecione esse espermatozoide, né? Mas tem que ter indicação para isso. Cada caso é um caso. Tem casos que, se eu fizer desta forma, não vai acontecer a gestação. A gente tem casos onde o homem tem uma contagem de espermatozoide muito baixa. Nessas situações, eu preciso utilizar de uma técnica chamada ICSI, que é onde eu vou lá escolher aquele espermatozoide móvel para colocar dentro do óvulo. Então, cada casal precisa de uma avaliação direcionada, individual, para entender qual a técnica mais indicada, até porque é um tratamento que gera uma expectativa enorme. A gente está falando de no máximo 50% de chance de nascido vivo, então isso depende muito da idade, diversos fatores para chegar nesse 50%. Então tem que ser individual, tem que olhar caso a caso, para poder trazer o mais próximo desse 50% de chances para cada paciente. Não é porque a fertilização in vitro garante aí 50% de chance que seja a melhor alternativa para o casal. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem situações em que a mulher não ovula, por exemplo, então eu posso simplesmente ver se eu consigo fatores para que ela volte a ovular ou até mesmo induzir o ciclo dela para uma ovulação natural e aí eles vão passar a ter aquela chance de gravidez natural como os outros casais. Tem situações em que eu só preciso aumentar o número de espermatozoides que chegam lá em cima no útero, porque dependendo da contagem de espermatozoide dos homens, a gente pode não ter o número necessário, não é um espermatozoide que engravida um óvulo, são milhões. Então, nessa situação, eu posso utilizar da inseminação intrauterina, onde eu coloco uma galera maior, já que são as que vão para frente, que tem chance de engravidar no fundo uterino. Eu aumento o número de espermatozoides que chega. E os casais que precisam de uma técnica de alta complexidade, aí a gente vai para fertilização in vitro, como eu expliquei. Uma curiosidade, né, que a gente vem vendo no decorrer dos anos é a redução da fertilidade dos homens. A gente vê uma mudança do padrão do espermograma. Antes, o limite era super alto, de repente não existiam mais espermogramas normais. Há alguns anos, o limite para a normalidade baixou para 15 milhões de espermatozoides por ml. Então, a gente tem visto uma regressão, né? E a gente tem visto também um aumento da infertilidade. Então, hoje, falar de reprodução humana precisa ter esse conhecimento geral, os casais precisam saber que existe tratamento, que existe uma forma de correr atrás, porque quando você busca o tratamento, depois de um ano de tentativa, jovem, a sua chance de levar um bebê para casa é muito maior. E por que eu falo bebê em casa? Porque eu não quero que aquela mulher engravide, ela tem que engravidar, levar essa gestação inteira e ter um bebê em casa, e é aí que acaba o trabalho do infertileuta, é bebê em casa. E quando a gente fala, né, você falava aí sobre a questão dos homens, né? Eu queria que a doutora pudesse confirmar que a produção diária de espermatozoides do homem é bastante alta, né? Um homem saudável, um homem normal. Sim, é para ser bastante alta, né? É para ele estar acima de 15 milhões por ml de sêmen, diariamente. Mas não é uma produção, por exemplo, ele produz hoje, vai no ejaculado de amanhã, não. A produção de sêmen, do espermatozoide, que ele começa lá, o pequenininho que vai desenvolvendo até sair o espermatozoide maduro, que vai ser ejaculado, ela leva de 60 a 90 dias. Então, é mais de 60 dias para uma produção. Então, hoje, se eu tenho um homem com problema e eu vou estimular, eu tentar melhorar esse sêmen, eu preciso aí de uma janela de mais de 2 meses. Então, eu vou começar uma ação para melhorar, eu vou ter esse resultado 90 dias depois. Mas eu tenho como melhorar, diferente da mulher. Quando a gente fala em falência ovariana precoce, que também está muito mais comum, né, que é a ausência de óvulos, ou mesmo aquela menopausa precoce, eu não tenho como estimular essa mulher e daqui a 90 dias ter mais óvulo. A mulher, quando acaba, acabou. Diferente do homem. O homem tem essa vantagem de ter essa renovação também. E aí a gente falava sobre a infertilidade, né? Que acaba garantindo isso a 15% da população brasileira. Mas são várias formas, né? A gente falando aí da fertilização in vitro, mas
precisa de um acompanhamento de um especialista para identificar a melhor maneira para a reprodução, né? Você falava da fertilização in vitro, tem outras formas aí, enfim. A fertilização in vitro é a que tem a maior chance de dar certo, mas depende de cada casal nesse sentido. Quais são as outras formas de reprodução humana que a gente pode ter? A gente tem o coito programado, que é onde eu estimulo a ovulação e vou dizer para a pessoa, por exemplo, assim, para o casal, gente, vocês vão namorar quinta-feira, 9 horas da noite, a ovulação vai estar acontecendo naquele horário. Então eu consigo programar para que aquela mulher ovule e consigo dizer para ela quando vai ser. Então ela sabe qual é o momento mais fértil do mês, para a gente otimizar essa chance de fertilidade. Outra possibilidade é a inseminação intrauterina. Da mesma forma que eu consigo colocar o horário dessa ovulação, ou pelo menos próximo disso, eu consigo aumentar a quantidade de espermatozoides que chegam no fundo do útero. Então, se aquele homem tem um sêmen normal, eu consigo separar os espermatozoides bons e colocar só essa galera que vai pra frente no fundo uterino. Por que eu tô falando isso? Quando a gente tá numa maratona, todo mundo correndo, tem lá 100 mil pessoas correndo, e tem gente parada, andando de um lado pro outro, isso atrapalha a corrida. Então, na inseminação intrauterina, é como se eu separasse o pessoal que vai pra frente do pessoal que não vai chegar a lugar nenhum, que só anda atrás do próprio rabo, aquele espermatozoide morto. Eu tiro todo mundo que vai pra frente, coloco no fundo uterino, então eu aumento o número de espermatozoides que chegam e só os móveis. Então, isso aumenta essa chance de sucesso, e aí a gente está falando em torno de 27%, diferente do coito programado, que era em torno de 20% de sucesso. E aí a fertilização in vitro seria a terceira técnica, que a gente está falando entre 45% e 50%. E a taxa de nascidos vivos dos tratamentos de reprodução humana, da fertilização in vitro, por exemplo, a nível mundial, isso não só a nível Brasil, é em torno de 46%. E quando a gente fala, né, da fertilização, né, in vitro, tem muita gente que tem um certo medo, um certo receio, enfim, será que eu não estou fugindo do que seria o processo natural? Existem muitos pacientes que têm esse receio de investir nessa técnica por conta de não ser algo natural? Existe, isso é extremamente comum, é uma dúvida diária no consultório. Eu sempre explico assim, que o pessoal fala, mas a gente não é Deus para decidir se vai engravidar ou não. Concordo, mas ninguém decidiu. Eu não estou te dando mais que 50% de chance de sucesso. Estou te dando a oportunidade de tentar. Na verdade, a gente pode ter lá um embrião maravilhoso dentro do laboratório, colocar dentro do útero da mãe, isso não acontecer da mulher e não acontecer essa gestação. Ela não se tornar mãe naquele momento. Então, assim, não existe nada que garanta um resultado. O que existe é a possibilidade de tentar. E eu sempre explico isso. As pessoas têm muito receio. Não quero escolher o espermatozoide, não quero mais escolher artificial. A gente pode usar a FIV clássica, como eu expliquei já, né? De colocar todo mundo ali em contato, o óvulo, o espermatozoide, de ver se fertiliza de forma natural, in vitro, né? Dentro do laboratório. A gente vai colocar o embrião dentro da barriga daquela mulher. Não é garantia que vai dar certo. Então, na verdade, a gente tem que dar uma oportunidade para esse casal. E muitos falam assim, é inatingível, é muito caro. Quantos casais demoraram para chegar no consultório 5, 6, 7 anos, 10 anos, por conta do medo do custo? E hoje em dia tem vários estímulos, né, para tratamento de reprodução humana. Tem algumas situações que você consegue sacar lá o dinheiro, né, relacionado com o governo. Eu já fiz carta, tive paciente meu que sacou do FGTS. Então, tem várias situações que podem ser realizadas. Hoje o tratamento, o custo baixou muito em relação aos últimos anos, então a gente tem um preço mais acessível, formas de pagamento mais acessível, formas do casal conseguir o dinheiro para tentar fazer esse tratamento. Então, se é um sonho, o que eu tenho para falar assim, não desistir. Quando você desiste de um sonho, aquilo volta e volta. E quantos casais eu vejo que chegam, às vezes, 5, 6, 10 anos depois, com 42, 44, que se tivessem feito o tratamento aos 35, teriam mais chance. Então, assim, todo sonho a gente tem que correr atrás o quanto antes. E a gente faz isso com a casa própria, a gente faz isso com o carro, a gente faz isso com a carreira. Mas parece que o filho, existe uma barreira de, não está acontecendo natural, eu vou deixar e vou levar e é só esquecer. E quanto mais passa o tempo e mais as pessoas falam que tem que esquecer, parece que você nem vê, né? Passou 4, 5 anos e a pessoa nem viu. Então, quanto antes é melhor. E a idade do homem também importa. As pessoas falam muito da idade da mulher. Inclusive, a escolha de tempo de tentativa antes de iniciar tratamento é muito decorrente da idade
da mulher, mas hoje a gente já tem comprovação científica que a idade do homem também importa. E quando a gente fala sobre a questão de valores, né? Teria como você passar uma faixa de valores para cada tipo de tratamento? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, quanto deve variar? Deve ficar na faixa de X até Z, mais ou menos? Só para que as pessoas possam ter uma ideia, né? Porque muitas vezes não se vai atrás pensando no alto valor, né? E às Sim. vezes isso pode ser também um empecilho. Até o valor depende do caso. Se eu tenho uma paciente que tem uma reserva ovariana ótima, ela vai precisar de menos medicamento. O medicamento hoje é muito caro. Então, ela vai precisar de um custo bem menor do que uma paciente que, às vezes, tem uma reserva ovariana ruim, que vai usar mais medicamento. Essa paciente vai gastar mais. Então, a gente pode ir do zero custo, porque eu posso ter uma paciente que é doadora de óvulos, por exemplo. Essa paciente decidiu doar óvulos e ela conseguiu o tratamento dela de graça por causa disso. Então, às vezes, uma doadora de óvulos, ela ajuda 1 a 2 casais, com mulheres que não tinham a possibilidade de ser mães se não tivessem um óvulo doado, e ela ganha o tratamento dela de graça. Então, existe essa possibilidade. Quando a gente fala em, mas um casal que vai custear tudo, eu vou falar um número genérico, mas esse número é bem genérico, porque digamos que eu tenho que usar uma técnica diferente, algum casal, tudo muda custo. Quando a gente está falando de fertilização in vitro, em torno de R$20 mil. Mas pode ser menos e pode ser mais. Pode variar. E a gente recebeu aqui uma pergunta, uma participação de quem está nos acompanhando. E aí diz o seguinte: tenho 55 anos, já fiz 5 fertilizações in vitro e não deu certo. O que fazer? Bom, vamos lá. Hoje em dia as pessoas falam, mas pode engravidar acima de 50 anos? Pode. Hoje em dia a gente tem uma recomendação de que a mulher faça isso, né, até os 50 ou até os 51 anos. Acima disso, a gente tem que avaliar toda a condição de saúde dessa paciente, ver se ela tem algum empecilho para essa gestação numa idade mais acima de 50 anos. Existem muitas indicações de pesquisa para a gestação acima dos 50. E daí nessa paciente, eu não sei se foi a situação dela, tá? Mas a gente falaria principalmente em ovo-recepção. Então ela deve estar recebendo óvulo de uma doadora. Será que sempre foi a mesma doadora? Será que essa doadora é compatível? Esse útero por dentro tem alguma coisa que possa estar atrapalhando? Hoje a gente tem avaliações de imunistoquímica, que é como se fosse uma avaliação imunológica de dentro do endométrio. Eu tenho como fazer biópsias, são tantos procedimentos, existem avaliações genéticas da parte endometrial, existe como avaliar esse embrião. Será que esse embrião é geneticamente normal? Será que ela não está engravidando porque o problema é do embrião? A maioria das vezes o problema é embrionário. Então teria que investigar tudo isso. Realmente, 5 fertilizações in vitro é bastante, mas se for com o óvulo dela, um óvulo acima dos 50, a chance de uma gestação é muito maior. Esse óvulo tem que idade? É muito menor, quer dizer. Esse óvulo tem que idade? Então, eu teria mesmo que entender o caso por inteiro. Mas é possível gestação, já tive gestação acima de 50 anos. Então, é possível engravidar por fertilização in vitro. Se é um sonho, que eu sugiro ela não desistir. Maravilha, doutora, muito obrigado pela sua participação. Alissa Françoso, atendendo a gente aqui, esclarecendo essas dúvidas, né? Trazendo mais informações para você, que às vezes tem essa vontade e não sabia como que funciona exatamente o processo. A doutora